Olá, bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a história em constante construção. Essa semana nós estamos falando um pouco sobre as datas comemorativas, né? O Dia do Índio, começamos pelo Dia do Livro, dia 18, Dia do Índio, Dia de Tiradentes e Dia do Descobrimento do Brasil. Então, uma semana bem recheada de datas comemorativas. Além destas datas comemorativas as quais a gente irá trabalhar, nós também iremos falar sobre a história em constante construção. Onde vocês irão encontrar a base para esse estudo? Lá na página 391, onde a gente fala sobre essa constante construção. Ué, e a história não aconteceu e já era? Não, pessoal. A história, ela acontece em construção. Ela acontece aos poucos, ao longo do tempo. Então, aquilo que se passou é história. Mas isso que a gente está vivenciando atualmente, posteriormente fará parte da história. Por isso que a gente fala que a história está em constante construção. Ela nunca para. Então, é necessário nós estarmos sempre atentos, estudando sempre. Por quê? Muitas coisas que a gente aprendeu no passado, às vezes, acaba não servindo mais. Ué, tudo que a gente aprende não serve? Serve sim. Só que algumas coisas, de acordo com os estudos, acabam mudando. Certas informações que a gente tinha 10 anos atrás, de acordo com os estudos, elas mudaram, foram descobertas novas coisas. E passou aí, então, a não usarmos mais termos de anos passados e usarmos novos termos, novos estudos, novas descobertas. É por isso que a gente fala que a história está em constante construção. Um momento como este, que a gente está vivenciando de pandemia, futuramente nós iremos estudar sobre ele, ou as pessoas que vierem após a gente irão estudar sobre este momento histórico mundialmente, né? Não é só aqui em Sumé, não é só na Paraíba, não é só no Brasil. É um acontecimento, infelizmente, que não é bom, mas é um acontecimento mundial essa pandemia. Como já ocorreram outras. Se vocês pegarem alguns livros, algumas revistas e procurarem até mesmo na internet, vocês irão perceber que já existiram outras pandemias mundiais, né? Então, fizeram parte da história e que hoje, se a gente for buscar as informações, a gente encontra. Mas não acabou nelas, né? Infelizmente, nessa parte, né? Então, a história, ela se constrói. Assim como a nossa, né? Então, a gente está em um ano letivo, passamos para outro, o que é que muda? Muda o professor, muda a forma do professor ensinar, mudam alguns colegas. Então, a vida da gente muda, a gente cresce, né? Vai ficando com mais idade e a gente vai mudando nosso pensamento, nossas atitudes e a nossa história vai se construindo. Este é o sentido da aula de hoje. Além das datas comemorativas, nós iremos focar um pouco neste conteúdo. Pessoal, de tempos em tempos, os historiadores reavaliam o que já foi contado no passado. E ao descobrirem novos fatos, o que acontece? Eles acrescentam os novos conhecimentos, ou até mesmo eles eliminam algo que não era verdade, que não é mais verdade. Naquela época era, e através dos conhecimentos adquiridos, percebeu-se que não era mais. Então, de tempos em tempos, a história é mudada. Isso não acontece só em história, isso acontece em ciências, isso acontece na língua portuguesa, não é que a gente teve uma reforma ortográfica há uns anos atrás, né? Então, acontece no geral. Às vezes, pode até descobrir algumas narrativas que compreendemos como verdadeiras, que eram invenções ou interpretações equivocadas, ou seja, que não eram corretas. Foi o que aconteceu com Dom Pedro I, por ser um dos principais personagens da história do nosso país. A vida dele é estudada por muitos historiadores. E um dos assuntos sobre a vida dele que gerou uma longa discussão ao longo do século XX se referia à causa da morte da princesa Leopoldina, que era sua esposa. Durante mais de um século, constou na biografia do primeiro imperador do Brasil que ele teria sido responsável pelo acidente sofrido por sua esposa em uma escadaria.
Dona Leopoldina teria fraturado o fêmur e morrido devido a complicações resultantes da queda. A acusação, porém, nunca foi comprovada. No entanto, em 2012, uma arqueóloga, Valdirene de Campo Ambiel, usou equipamentos modernos para examinar os restos mortais de Dom Pedro I e Dona Leopoldina e constatou que ela jamais quebrou o fêmur, o que fez a história mudar, né? Então, com isso, mais de um século após sua morte, descobriu-se que não fazia sentido responsabilizar o imperador pelo falecimento da sua esposa. Então, na página 391, vocês irão encontrar alguns fatos que mudaram na história, certo? Finalizando, nós temos uma atividade que irá constar na descrição do vídeo e além das datas comemorativas dessa semana que a gente vai aprender um pouco mais, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!